começando agora a gravação da aula de Geografia do 5º ano, tá certo? Depois do cabeçalho, vocês vão pular 2 linhas e coloquem esse título: Os diferentes tipos de energia. Os diferentes tipos de energia. Ok? Coloca aí. Parágrafo, né? Pula uma linha. Parágrafo. Depois do título, pula uma linha, parágrafo. Sabe o que é parágrafo? Sabe o que é um parágrafo, né? Então, vamos lá. No caderno de vocês vão ficar dessa forma. Cabeçalho, 2 linhas, o título. Os diferentes tipos de energia. Vocês já colocaram. Depois disso, pula uma linha, coloquem as fontes de energia. As fontes de energia são inúmeras em nosso planeta. Novamente, fontes de energia são inúmeras acetago no inúmeras em nosso planeta. Nosso planeta. Ponto. Na mesma linha. Ponto na mesma linha. Elas se dividem em 2 tipos. Elas se dividem em 2 tipos. Dois tipos. 2 pontos. Tudo? Tudo? Estava onde? Nosso planeta. Não é isso? Ponto. Repetindo, gente. Elas se dividem. Isso é isso? Falta de atenção. Em 2 tipos. 2 pontos. Depois desses 2 pontos, vocês coloquem fontes de energia renováveis. Fontes de energia renováveis. E fontes de energia não renováveis. Novamente, fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis.
fontes de energia. Está no quadro aqui, ó. Renováveis. Novamente, você, depois de 2 tipos, você colocou 2 pontos, não é isso? Aí você vai colocar fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. Tem alguma dificuldade? Vamos nessa. Aí coloque lá. Pule uma linha. Coloque fontes de energia renováveis. Parágrafo. Toda vez que pôr, coloca aí. Fontes. Ponto no linha já é parágrafo. Perfeito, amor. Coloca aí. Fontes de energia renováveis. 2 pontos. Novamente. Isso. Muito bem. Está melhorando. Coloque lá. Fontes de energia renováveis. 2 pontos. Posso? Você copia ao lado dos 2 pontos mesmo, tá certo? São aquelas são aquelas que a natureza são aquelas que a natureza consegue são aquelas que a natureza consegue repor a palavra repor é basicamente colocar no lugar novamente, tá certo? Basicamente. Repor com a mesma velocidade, novamente, são aquelas que a natureza consegue repor com a mesma velocidade do consumo calma, do consumo humano novamente, mesma velocidade do consumo humano ou até mais rapidamente. Consumo humano ou até mais rapidamente. Até, a seta não é. Vou repetir de novo. São aquelas que a natureza consegue repor com a mesma velocidade do consumo humano ou até mais rapidamente. Ponto na mesma linha. Consumo humano ou até mais rapidamente. Ponto na mesma linha. Exemplos. 2 pontos.
Exemplos. 2 pontos. Que exemplos eu vou dar agora, gente? Energia solar, energia eólica. Vamos lá. Vamos lá. Coloca lá. Exemplos de fontes de energia renováveis. Coloca aí. Posso? Posso? Coloca aí. É, é, só exemplos. Só exemplos. 2 pontos. Coloca aí. Solar. Gente, não precisa colocar energia solar, energia. Tudo aqui é fonte de energia. Então não precisa ficar repetindo. Certo? Coloca aí. Solar, vírgula. Vamos devagar. Calma. Solar, Eólica. vírgula. Eólica, só escrever esse nome? É. Eólica. Eólica, tem esse segundo no O. Eólica, Olha aqui no chat. silêncio. Eólica. Escreve aqui no chat. Solar, vírgula. Eólica, vírgula. É uma palavra única, tá certo? Ô tio, Oi, o oi. senhor pode botar no chat o texto que o senhor está fazendo? Não, amor, eu tô ditando. Eu posso colocar algumas palavras para vocês prestarem atenção. Tio, Solar, posso fazer uma pergunta para o senhor? Uma pergunta. diga. Um dia o senhor disse que ia falar o significado de sexta-feira 13, mas o senhor nunca falou Poxa, para a gente ainda. mais. Eu falo isso há mais Ainda. de um mês. Calma, depois. Vamos lá. Solar, vírgula. Eólica, vírgula. Biomassa, no chat. Massa, vírgula. Com HI. Hidrelétrica, ó. HI. Hidrelétrica. Hidrelétrica. Vírgula. Hidrelétrica. Vamos lá, posso? Termoelétrica. Termoelétrica. Ó, no quadro. Termoelétrica. Termoelétrica. Silêncio. Não. Termoelétrica. Há uma queima. Nessa queima gera energia. Há uma combustão. Nessa combustão gera energia. Termoelétrica. A gente vai falar tudo sobre elas. E agora vocês vão ter que colocar. E energia. E energia das marés. E acetaguno é. E energia das marés. MARES, acetaguno é. E energia das marés. Como assim, Jorge? Das marés? Das ondas. Utiliza até as ondas. Ponto. Oi?
Energia das marés. Posso? Coloca agora. Coloquei agora. Fontes de energia não renováveis. Vocês vão pular uma linha. Coloquem fontes de energia não renováveis. Fontes de energia não renováveis. Dois pontos, perfeito. Fontes de energia não renováveis. Dois pontos. Continuando na mesma linha, são aquelas que a natureza não consegue repor, novamente, são aquelas que a natureza não consegue repor na mesma velocidade do consumo humano, na mesma velocidade do consumo humano. Como assim? Não é que ela é devagar, é que é o seguinte, vai demorar muito. Por exemplo, petróleo. Petróleo é combustível fóssil. Gente, quando se diz combustível fóssil, é um combustível, tá certo? Que começou a ser, vamos dizer que sim, produzido pela natureza há milhões, milhões de anos. Milhões de anos. Eram dinossauros, eram florestas, tá certo? A parte orgânica, mesma velocidade do consumo humano. Agora só falta do consumo humano. Do consumo humano. Então, não tem como. Então, vai acabar. Se continuar tirando petróleo nessa mesma, assim, nessa mesma quantidade, um dia ele vai acabar. Ah, Jorge, vai ser quando? Não sei. Ninguém sabe. Pode ser hoje, amanhã, depois. Mas um dia vai acabar. Professor, são aquelas, né? São aquelas que a natureza não consegue repor na mesma velocidade do consumo humano. Ponto. Ponto. Depois, consumo humano, ponto. Coloque aí. Exemplos, dois pontos. Sim. Vou não. Exemplos, dois pontos. Coloque aí. Posso? Ah,
petróleo, petróleo, eu falei o petróleo, eu só falei petróleo. Não é pré, é petróleo. Escreve assim, ó. Petróleo. Acerta o no O. Petróleo. Petróleo, vírgula, gás natural, petróleo, vírgula, gás natural, gás natural, vírgula, carvão, carvão, isso, pronto. Gás natural, gente, ó, carvão, esse carvão não é o carvão, esse aqui, carvão mineral, é esse que nós utilizamos, isso, ó, ó, carvão mineral, certo? E energia e energia e energia nuclear. Não, nuclear vem de um minério chamado urânio. É o mesmo, isso, que é o mesmo que se faz a bomba atômica. É o mesmo que se faz a bomba atômica. E energia nuclear. Fala? Não. Posso? Coloca aí. Parágrafo. Parágrafo. Não, não, não. Parágrafo. As fontes. Parágrafo, ponto, 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 ponto. As fontes de energia não renováveis, as fontes de energia não renováveis têm. Vou esperar vocês copiarem para repetir. As fontes de energia não renováveis têm sido usadas. Deixa eu ver um negócio aqui. Só no instante. Só no instante. Coloca aí. As fontes de energia não renováveis têm sido usadas. Depois vocês vão dizer assim, eu estou perdido,
têm sido usadas intensamente, INTN, têm sido usadas intensamente e corre o risco de se esgotar, acabar. Novamente. Isso. Novo. Vamos lá. Novamente. As fontes de energia não renováveis têm sido usadas intensamente e correm o risco de se esgotar, acabar. Eu vou explicar para vocês. Gente, ó, o petróleo hoje, ele, assim, vários produtos nossos são derivados do petróleo. E esse consumo muito exagerado dele, ele corre o risco de se esgotar. Por isso que a humanidade está louca, tá certo? Cientistas estão loucos para descobrir um tipo de energia, tá certo? Que possa ficar no lugar do petróleo. Bem que hoje, e principalmente em um local feito o Brasil, a gente estava falando antes em história, aqui principalmente no Nordeste, como aqui temos um sol muito generoso, tá? Isso mesmo. Ela é cara ainda. Ela é cara ainda. Eu tenho promoção. É sério. Não, mas você não. Você pode fazer 5. Você pode fazer 5 orçamentos. Eu cubro 5. Oxi, menino. Não, é sério mesmo. É porque. Oi? A média aqui, dependendo do que você vai pagar, você vai pagar R$ 30 a CELP. Imagina, você vai deixar de pagar a CELP para pagar esse empréstimo. Isso. Ó, gente, ó, o povo pernambucano, desculpa, é muito burro em pagar, desculpa. O povo pernambucano é muito. Gente, vê só, o povo pernambucano, quando eu digo Pernambuco, eu estou falando o Nordeste, por causa do sol. Ó, o povo pernambucano. É isso. Não, mas assim, é porque criou-se um mito. Presta atenção, criou-se muito mito de ser impossível de pagar, mas não é. Não é. É algo muito viável. Pior é ficar pagando. É. Tu tá entendendo? Então presta atenção. Pior é você ficar pagando a CELP. E outra coisa, a fonte de energia solar, ela é perfeita. Ó, ela é perfeita para locais feitos aqui, que tem esse sol muito generoso. E ela, para vocês terem uma ideia, gente, ó, não só a energia solar. Aqui em Pernambuco não tem nem. Aqui, assim, quando digo Pernambuco, essa parte aqui do litoral não tem muita, não, tá certo? Rio Grande do Norte tem mais, Ceará tem mais. Eles usam muito, sabe o quê? Eles utilizam muito hoje turbinas
para captação de energia eólica. É como se fossem grandes ventiladores e as pás são tipo catavento. Então, é muito mesmo. Diga, amor. Afasta, afasta. Vamos lá. Vamos lá. Corre o risco de se esgotar. Ponto. Na mesma linha. Não, não. Corre o risco de se esgotar. Ponto. Na maioria das vezes, corre o risco de se esgotar. Não foi isso que eu falei? Ponto. Na mesma linha. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, na maioria das vezes, vírgula, essas fontes não renováveis, na maioria das vezes, vírgula, essas fontes não renováveis, vírgula, eu vou repetir, na maioria das vezes, vírgula, Essa fonte não renovável. essas fontes não renováveis são formadas. Preste atenção, preste atenção. Novamente. Você parou aonde? Na maioria das vezes, vírgula, essas fontes não renováveis. Não copiasse nadinha, não foi? Não renováveis são formadas pelo processo, são formadas pelo processo é com C depois de dois S, processo de decomposição, processo de decomposição, vamos lá, na maioria das vezes, vírgula, essas fontes, não é isso? São formadas pelo processo de decomposição, processo de decomposição de matéria orgânica, processo de decomposição de matéria orgânica. Decomposição de matéria orgânica. O que é algo orgânico? É algo que teve vida, tá certo? Você é uma matéria orgânica. Uma planta é uma matéria orgânica, algo que tem vida,
Certo? Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Decomposição de matéria orgânica, abre parêntese, ó, abre parêntese, coloca plantas e animais, abre parêntese, coloque plantas e animais. Fecha parêntese. Plantas e animais. Fecha parêntese, vírgula. Fecha parêntese, vírgula. Preste atenção, deixa eu falar. Não, plantas e animais, vírgula, o qual plantas e animais, fecha parêntese, vírgula, o qual pode levar milhões de anos. Deixa eu professor poder repetir depois da vírgula. O qual pode levar milhões de anos. Depois da vírgula. Isso, Tio, o qual... tá assim. Pelo processo de decomposição de matéria orgânica, plantas e animais podem passar milhões de anos? O qual pode levar milhões de anos. Ponto. Carlos falou assim, né? Matéria orgânica, não é isso? Aí Carlos estava falando, Jorge, o dinossauro foi uma matéria orgânica. Perfeito. Não vou repetir, não. Já imaginou se eu repetir toda vez que alguém for sair? Eu não vou dar. Então, vê aí. Aproveita agora que eu estou explicando e para copiar, pega o caderno aí, ó. Do mesmo jeito é você. Não vou repetir, não. Para vocês terem noção, gente, ó. Imagina, não se sabe realmente, não se sabe exatamente. Isso aqui é uma teoria. Isso é uma teoria. Não se sabe se ocorreu dessa maneira. Isso é apenas, novamente, uma teoria. Há milhões de anos atrás, os grandes répteis dominavam a Terra. Os dinossauros. Os cientistas falam que um belo dia, um grande meteoro, bum! Esse grande meteoro se chocou com a Terra. Ele não matou todos os dinossauros. Tio, tem uma teoria também dos dinossauros aí que quando caiu o meteoro não matou todos. Na verdade, só matou alguns, tipo, a maioria dos aquáticos. Aí os carnívoros não tinham nada não conseguiam comer lá os de bicho aquático. Aí teve que ir lá para os que ficam na terra, lá, que comem só planta, né? Só que lá, já que tinha caído meteoro, já tinha meio que deixado lá, tinha muita poucas plantas, aí não dava para os que comem a planta comer. Aí todos os dinossauros morreram, né? Foi por isso, tem essa teoria também. Isso é mais ou menos isso. Oi. Eu acho que eles morreram por causa que não foi todo, e como o João disse, não foi todos que foram extintos, mas só que, já que os dinossauros carnívoros não tinham nada para comer, eles basicamente meio que morreram. Então, e não tinha mais porque eles não tinham a comida deles.
Pronto. É basicamente isso. Como o João disse. É basicamente isso, Luísa. É isso mesmo. Mais ou menos isso. Eu vou explicar mais ou menos isso. Você tem, ó. Ó. É o seguinte, vê só. Eu estava conversando com os meninos aqui no online. Eles estavam falando o seguinte: é mais ou menos isso. Eu só vou exemplificar, tá certo, Heloísa e Pedro? É o seguinte: imagina que um grande meteoro ele se choca com a Terra. Ele não tem, gente, vê só, ele não vai ter a capacidade de matar todos os dinossauros com um choque. Porque para ele matar todos os dinossauros com um choque, ele ia acabar com tudo. Tá certo? Com tudo. Ele ia acabar com tudo. Tá certo? Então nós não teríamos, e a Ana Beth falou algo interessante. E nós não teríamos nenhum tipo de animal na Terra. O que acontece? Quando ele se choca com a Terra, ele levanta uma grande poeira. Tá certo? Ele levanta uma grande poeira que vai cobrir a luz do Sol. Vai cobrir por muito tempo a luz do Sol. Já que cobriu por muito tempo a luz do Sol, automaticamente ele vai acabar com as plantas. Porque as plantas precisam do Sol para produzir seu alimento através da fotossíntese. Da fotossíntese. Nem sonha em falar em ser humano, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com o ser humano ainda, não. Tá certo? Então, ó. Aí o que acontece? Acabando com as plantas, tá certo? Que servem de alimento para os animais, grandes animais. Gente, eu não estou falando de pequenos animais, não. Estou falando de grandes animais. Precisavam. Estou falando assim de animais que precisavam um volume muito grande de comida. Essas plantas vão morrer e essas plantas eram base da alimentação dos animais herbívoros. Que, por sua vez, era base da alimentação dos animais carnívoros. Os que ficaram, não. Os que ficaram, foi o que a Ana Beatriz falou, que foram aqueles que conseguiram se adaptar. Não. Alguns animais, alguns seres viveram desde a época desde os dinossauros. E tem os dois exemplos maiores, são tubarões e crocodilos. São animais que viveram... Não. E os pássaros também, tio. Também tinha os pássaros lá. A questão toda é que não, os pássaros daquela época, os pássaros daquela época não são esses pássaros de hoje. Tá certo? Os pássaros os pássaros de hoje são os pássaros que conseguiram se adaptar a tudo isso. Já os crocodilos e os tubarões, não, são animais que viveram naquele período. Tá certo? Mas só que eles foram sofrendo e foram se adaptando e Isso. foram ficando assim. Isso. Tá bom, parou. Ô. Ei. Ajude, meu irmão, por favor. Não, Micaio. Tá certo? Esses animais que você está citando, Ana Beatriz, são animais que não existem mais. Tá certo? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O senhor encerrou em anos, não foi? O senhor Isso. parou em anos. Presta atenção, Márcio. Você está muito desatento, tá certo? Presta atenção, meu querido. Presta atenção. Nessa pergunta, ovo e a galinha, aí a pessoa tem que Tio. falar. Peraí, só um instante. Uhum.
Só no instante, só no instante. Se essa questão de você perguntar, ovo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se alguém falar assim, o ovo, mas quem colocou o ovo? Aí a pessoa vai dizer assim, a galinha. Aí quem colocou, e a galinha vem de onde? Gente, para você ter ideia, a galinha, ela vem dessa evolução de aves primitivas. Então, a galinha... Ah, tio, então é por isso que o povo fala que a galinha é meio que parente do T-Rex, né, tio? Não do T-Rex. Não. Existiam outros animais, não T-Rex, não. Lembrando, o T-Rex ele é um grande réptil, tá certo? Tio, São grandes répteis. Fala. será que no futuro vai existir um Jurassic Park, um Jurassic World? Eu não sei. O Megalodondino, não sei. Algumas pessoas dizem que ele existe até agora, né? Mas não acredito. Vamos lá, continuando. Paramos em milhões de anos, não foi isso? Ponto. Milhões de anos. Ponto. Outra fonte. Ponto, parágrafo, desculpa. Ponto, parágrafo. Outra fonte. Outra fonte de energia não renovável. Parágrafo. Outra fonte de energia não renovável. Existiu? Vai fazer mais não? Hein? O que foi? Tá cansado? Tá cansado? Outra fonte de energia não renovável é a outra fonte de energia não renovável é a nuclear. É porque existe, vamos lá, existe uma pedra, vamos dizer assim, de uma maneira simples. Perguntaram o que ela é nuclear. Existe uma pedra chamada urânio. Urânio. Existe uma, tá certo? É uma. Então, vamos lá. Urânio é um minério. Uranio. Urânio é um minério que ele é colocado em uma centrífuga, e literalmente ele vai ser girado, e ali ele vai ficar enriquecido, tá certo? Gerando assim uma forte Assim, eu vou ter assim. E outra fonte de energia não de renovável energia. é a nuclear. Porém, segura um pouquinho. Estou explicando aqui. Só que, infelizmente, desse minério, você também pode fazer as chamadas bombas nucleares ou bombas atômicas. Tá certo? O ser humano, já usamos duas dessas. Isso, já usamos duas vezes o ser humano. Pronto. Atenção. Nós já usamos duas dessas bombas atômicas, tá certo? Na cidade japonesa de Hiroshima e a cidade japonesa de Nagasaki. Isso durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, isso devastou instantaneamente, tá certo? Aproximadamente 60 mil pessoas. Cento e 170 mil pessoas. Agora, sim, as usinas nucleares, elas são
muito, assim, é um tipo de energia muito constante, e você não tem problema nenhum. Mas o problema todo é quando uma usina nuclear daquela dá problema. Por exemplo, na década de 80, para ser mais exato, para ser 86, na década de 80, num lugar, numa cidade chamada Chernobyl. Acho que eu já ouvi falar dessa cidade. Pronto, você falou uma coisa interessante. Naquele desenho, Os Simpsons, aquele menino, qual é o nome dele? O Homer. Ele trabalha em uma usina nuclear. Prova tanto que ele brinca, né, na chamada dos Simpsons, né? Ele não fica pegando com... Aí ele bate, ela pula e fica grudando nas costas daquilo ali. Aquilo ali é um urânio. Ô tio, eu já aprendi meio. Eu conheço essa cidade, tio. Chernobyl, conhece? Já fosse lá? Não, Já não. estudou falar, né? Estou Mas, entendendo. Estou mas explicando. já ouvi dessa falar, já cidade aí. também. Lá foi que aconteceu um acidente com um negócio de nuclear em uma usina. Aí as Isso mesmo. pessoas foram com o tempo saindo de lá por causa que tava meio que tóxico o lugar. E vai acontecer Meio não, pediátrico. Vamos lá, deixa eu fazer um resumo aqui sobre Chernobyl. Chernobyl fica na Ucrânia, antes fazia parte da URSS, fica na Ucrânia. Professor, e o urânio é químico? É um Não. elemento químico? Urânio, ele é um minério. Como Então, um é elemento... um elemento químico. Minério é um elemento químico. É um elemento químico. Urânio, ele é um minério de urânio, que realmente na tabela periódica é um elemento químico, que ele enriquecido, ele gera literalmente uma pedra. Eles Tá certo? colocam Uma energia pedra. do Eles urânio. pegam, eles queimam o urânio. Porque quando o urânio se parte, ele gera um calor muito grande. Quando é quebrado as moléculas, tá certo? Gera um calor muito grande. E aí, aquele calor você gera energia. Através daquele calor você gera energia. Tá entendendo? Entendi. Aí, vamos lá. Vamos parar. Ó, presta atenção. Vamos lá. Tem a ver porque lá tem uma usina nuclear. Na década de 80, como falei para vocês, em 86, houve a fusão de um dos reatores. O reator, ele literalmente, ele explodiu. O reator onde queima a questão do urânio, ele explodiu. E houve um vazamento. Tá certo? Não é gás, realmente radiação. Houve um vazamento. Gente, a radiação, ela é completamente, a gente estava falando com a Luísa, ela é completamente nociva, ela causa morte. Ela vai atacar o seu sistema, vai acabar o seu sistema. Vamos lá, presta atenção. Vai acabar o seu sistema. E para você ter ideia, as pessoas que têm contato com a radiação, mesmo sobrevivendo, que isso é muito raro, podem desenvolver nessas pessoas câncer. Podem desenvolver. É muito comum. Prova tanto que as pessoas que tiveram contato, que sobreviveram Chernobyl, as pessoas que moravam naquela região, e para você ter ideia, é uma região que está contaminada, que só vai poder... Gente, essa é uma região toda cercada pelo exército. Ninguém entra, ninguém sai, não, porque não tem ninguém morando. Ninguém entra. Não, você pode entrar. Vê só, você pode entrar utilizando vários tipos de equipamentos para te proteger. Não é assim, normal. E outra coisa, outra coisa,
E você não pode passar muito tempo. A radiação, não, você pode passar. Mas, bem mais do que isso. Mas quando digo muito tempo, você não pode passar Mas, meses. professor, esse gás ele se espalha ou só fica só em um lugar? É uma partícula, não é um gás mesmo, são partículas. Tá certo? São partículas. Gente, sabe que trabalha com radiação? Que eu acho que alguns de vocês já foram, já entraram. Eu acho que quem já fez isso? Alguém aqui, tanto de casa quanto da quem está em classe de aula. Vocês já tiraram o raio-x? Eu já, tio. Já que quando eu tinha 5 anos, eu era muito arteira. A pedra em mama era cima do meu pé. Quase quebrei um osso. Então, vê só. Vamos lá. Ó, aí o que acontece? Na máquina de raio-x, dentro dela tem, tá certo? Alguns elementos químicos derivados, não é urânio mesmo, não, derivado, que causa bastante radiação. Prova tanto que as pessoas que são técnicos, não sei se vocês já viram as pessoas que tiram raio-x? As pessoas que tiram raio-x, vocês já viram que ou elas estão vestidas com uma proteção, ou elas vão atrás de uma parede, não sei se já viram esse tipo. Ô, tio, posso contar um caso que eu aprendi, que eu descobri? Diga. Tio? É um caso de uma mulher que ela se chama Glória Ramírez. Ela foi para o Peraí. hospital porque ela estava com muita dor nas costas, mas só que Sim. depois de um tempo, passou um tempo, ela descobrindo que ela tinha comido um negócio de planta, um negócio que fazia a planta crescer. E todos os médicos que tiveram contato com ela morriam. O sangue dela estava dourado. Conhecida como mulher tóxica. Tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Não, se o seu tá bugando, a sua vai estar travando. Vocês estão me ouvindo? Eu tinha feito a conexão. Vocês estão ouvindo agora? Mais ou menos, porque tá travando um pouquinho. Oi, oi. Tá dando, mais ou menos. Estão me Tá, ouvindo? mas tá, mano. Agora tá, mano. Parou? Então, para terminar. Estão me ouvindo agora de novo? Sim, Estão me ouvindo? agora Pronto. sim. Ó, para você ter uma ideia, em Chernobyl, as pessoas... As pessoas vão 11.000 anos. Pessoas que tiveram contato com aquela explosão, mesmo longe, desenvolveram muito câncer na garganta, na tireoide. Muito câncer na tireoide, muito. Porque, assim, é muito nocivo. Ó, vamos lá, continuando. Parou onde, hein? Tá travando, tio. Tá travando. É, Tá travando, professor. eu não estou falando, não. Estou ouvindo? Deixa eu sair aqui.
Estou ouvindo agora normal. Sim. Sim, Pronto, professor. pronto. Voltando. Nuclear, nuclear ou atômica. Tio, dá pra, quando o senhor tava falando, tava travando muito. Aí o senhor parou. Outra fonte de energia não renovável é a nuclear e botar Ou depois ou atômica. atômica. Tá bom. Nuclear ou atômica. Ou atômica. Vírgula. Produzida ou atômica. Produzida pelas usinas produzidas pelas usinas nucleares. Por favor, gente. Por favor. Por favor. Usinas nucleares. Vírgula. No Brasil. No Brasil. Existem. No Brasil. Existem duas usinas nucleares no Brasil. No Brasil, existem, por favor, gente. No Brasil, existem duas usinas nucleares. Vírgula, ambas no Rio de Janeiro. Repetindo. No Brasil, existem duas usinas nucleares, vírgula, ambas no Rio de Janeiro, ambas no Rio de Janeiro, vírgula, pode, vírgula, porém, a maioria, só no instante aqui, só no instante.
Pronto, voltei. Foi um problema que teve aqui. Rio de Janeiro, não foi isso? Vírgula. Porém, a grande maioria, novamente, porém, a grande maioria, Rio de Janeiro, vírgula. Porém, a grande maioria das usinas nucleares porém, a grande maioria das usinas nucleares são encontradas nos Estados Unidos, que hoje eu posso colocar EUA, pode. Porém, a grande maioria das usinas nucleares são encontradas nos Estados Unidos, vírgula, na Europa, nos Estados Unidos, vírgula, na Europa, vírgula, eu não disse que poderia, meu amor. Na Europa, vírgula, no Japão, e na Rússia. Vamos lá. Estados Unidos, vírgula, Europa, vírgula, Japão e na Rússia. No Japão, há anos atrás, parece que foi 2010, houve um grande terremoto. Aí esse terremoto gerou um grande maremoto. Maremoto é uma onda gigante, um tsunami. Isso. Aí essa tsunami atingiu essa usina, chamada usina de Fukushima, no Japão. Não é explodir, não é bem assim. O problema todo é que ela libera, tá certo, partículas de radioatividade. E se você entrar em contato, por exemplo, lembra que eu estava falando para vocês do raio-x? No Brasil, na década de 80, catadores de lixo, entraram dentro de uma antiga clínica, de uma antiga clínica. E lá eles tiraram uma máquina de raio-x. Eles tiraram de lá uma máquina de raio-x. Quando chegaram nesse tipo ferro velho, eles começaram a quebrar, né? Vamos dizer assim, desmontar essa máquina de raio-x. E no meio dela tinha um cilindro de um produto radioativo chamado Césio 137, se eu não me engano. E esse Césio, ele começava a brilhar. Assim, e eles não viram, eles não sabiam. Eles começaram a brilhar. Eles começaram a passar um no rosto do outro, assim. Gente, gerou queimaduras, perdeu os dedos. Quem sobreviveu? Desenvolveu câncer. Para ter ideia, o lugar onde o pó desse Césio 137 caiu, foram obrigados a raspar a terra e colocar aquela terra dentro de tambores, fechar e deixar guardado pro resto da vida. Porque não tem como... Eita, tem uma gotinha de negócio criada. Não é gota, não é Fácil. pó. Olha, não é uma gota, não é gota, é pó. É pó. Eles não sabiam. Eram pessoas simples e ninguém sabia. Ninguém sabia. Só a pessoa especialista sabia. Para ter ideia, é como se, imagina, o local onde caiu o pó do Césio 117, que era um cilindro e era pouco. O local foi
Já imaginou você pegar lugar, raspar metros e metros dele, porque contamina tudo. Colocar em tambores, lacar o tambor, colocar em cavernas lacradas, fechadas, para ninguém entrar. Para ninguém entrar. Porque aquilo ali contamina tudo. Meu amor, você não ia, porque aquilo ali. Uma coisa. Ó, meu amor, ó, queimar a mão é de menos. As pessoas morreram. Quem sobreviveu, quem teve contato, quem inalou aquilo ali, desenvolveu câncer. E desenvolve células cancerígenas, que essas células cancerígenas podem passar para a geração deles. Então, imagina, você teve contato com aquilo ali, sobreviveu, teve um filho, o teu filho vai ter câncer, o filho dele vai ter câncer, o filho do filho vai ter câncer. Imagina o mal que aquilo faz. Aquilo faz. E fora que morreu ao entrar em contato com o Césio 137. E isso aconteceu aqui no Brasil. Já faz tempo que as usinas nucleares são antigas. Lucas, eu já disse, Lucas, o que era? Caderno de atividades, geografia e história. História. Ô, Ana Beatriz perguntou. Ó, Ana Beatriz perguntou. Quando a humanidade vai parar de mexer com coisas nucleares? As coisas nucleares, gente. Ó, as coisas nucleares são ótimas. A energia nuclear é constante. Por exemplo, a energia hidrelétrica, ela, dependendo da situação, dependendo da seca, pode haver racionamento. A nuclear, não. O problema o problema todo é Chernobyl. Chernobyl foi que o reator literalmente se fundiu. A Fukushima, no Japão, houve um maremoto que destruiu parte dela. E aqui no Brasil foi essa questão que não era usina nuclear. Era, vamos dizer assim, do negócio do raio-x. Nós temos 2 usinas nucleares. Está fazendo a terceira. No Brasil tem 2 usinas, Angra, em Angra dos Reis. Angra 1 e 2. Isso, Angra. Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Estão fazendo usina nuclear? Nós temos já 2. O Brasil tem 2 e estou fazendo a terceira. Vamos lá. Para terminar, ponto. Olha o nome, ó. Isso. Vamos lá, presta atenção. Tio, depois de tio, Calma, eu vou dizer ainda. botar uma linha depois de Rússia, parágrafo. Não, ponto na mesma linha. O urânio. Ponto na mesma linha. O urânio. É meu amor. O urânio é extraído. O urânio é extraído. Vamos lá. O
urânio é extraído de um mineral. O urânio é extraído de um mineral chamado o urânio é extraído. Sabe o que eu escrevo de urânio? Ó. Não. O urânio é extraído de um mineral chamado uraninita. Ele sabe. Explicar, gente, pelo amor de Deus. Vocês ainda não ouviram Micaia? Meu Deus do céu. O, o urânio é extraído de um mineral chamado uraninita, vírgula, o maior depósito mundial desse minério, o maior depósito depósito, Chamado o maior, uranita. Depois de uranita é para botar o quê, tio? vírgula, o maior O maior depósito, vírgula, o maior desse minério fica no Congo, Congo com C maiúsculo. O maior depósito mundial desse minério fica no Congo. Congo, CO, Congo. Na África. O maior depósito mundial desse minério fica no Congo.